Pedro, como os demais discípulos, dizendo, ele é tratado, ele é conhecido. Quando se fala em tantas pessoas no meio cristão, no meio em que Pedro viveu com os discípulos, parece que Pedro ele é tratado como uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois ele disse, não, Senhor, ninguém vai te deixar, ninguém vai te matar. E o próprio Senhor disse, para trás de mim, Satanás. Mas naquele momento o Senhor estava mostrando para Pedro que ele era carne, era humano. E muitas das vezes a gente olha e só vê as falhas das pessoas. Ei, Deus não nos chamou para ver falhas. Assim como Pedro, o Senhor Jesus, quando a gente fala de Pedro, só lembramos, como eu falava no vídeo anterior, a gente só lembra dos defeitos, que Pedro negou Jesus, que Pedro negou, mas Pedro foi aquele discípulo também, que quando Jesus estava no meio da tempestade, muitos, os discípulos dentro daquela embarcação, diz a palavra, o apóstolo Pedro, vendo o Senhor Jesus de longe, disse, mestre, se és tu mesmo, permita que eu vá até onde o Senhor está, por cima das águas. E o Senhor Jesus disse, vem Pedro. E Pedro rompeu as barreiras. Pedro foi, em meio a tantos discípulos, ele se levantou e foi, exercitou a fé de Hebreus. Não olhou para a direita nem para a esquerda, olhou para Jesus, o autor, consumador da sua fé e da nossa fé. Não devemos olhar para os defeitos, nós devemos olhar para as qualidades. Todos nós temos erros e defeitos, mas o Senhor, Ele olha para nós com um olhar de bondade e vê em nós o que nós temos de melhor. E usa o que nós temos de melhor para abençoar outras pessoas. Deus quer te usar com o seu melhor. Deus não olha para os teus defeitos e não te acusa. O inimigo das nossas almas vem para acusar. Jesus veio para incluir e ao mesmo tempo dizer para mim e para você, você tem qualidade. Assim como Pedro tem as suas qualidades e teve o seu momento na história, você também tem o seu momento. Aproveite. Ame mais, abrace mais. Nesse tempo de pandemia, olhe para dentro de si, olhe para dentro de você mesmo, olhe para dentro de você e diga, eu posso ser melhor, porque Deus me fez bem, Deus me fez o melhor. E se Deus nos fez como fez Pedro, e Pedro é tratado por muitas das vezes, as pessoas quando lembram só dessa parte, que Pedro traiu Cristo, mas Pedro foi o discípulo que o Senhor disse para ele, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Se tu me ama, e Pedro apacentou o rebanho do Senhor. Pedro foi aquele que cuidou com Barnabé. Pedro foi aquele também que lá no Pentecostes, quando todos queriam dizer que a igreja estava louca, estava todo mundo bêbado, embriagado, Pedro sai do templo e diz, não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, aleluia, eles estão cheios da graça do Senhor. Jesus transformou o povo dentro da igreja, e eu estava lá também, todos estão cheios do poder, e foi esse mesmo Pedro que o povo disseram, e o que nós precisamos fazer para ter isso também? Ele diz, arrependei-vos, e virá sobre vossas vidas tempo de refrigério. Deus, assim como transformou a vida de Pedro, Deus quer transformar a minha e a sua vida todo dia. E Deus não nos chamou para ser juiz, Deus não nos chamou para julgar as pessoas, Deus nos chamou para amar as pessoas, para incluir as pessoas, para olhar para dentro de nós mesmos e dizer, eu sou um ser cheio de defeitos, cheio de falhas, mas o meu Deus é um Deus que transforma as minhas falhas em qualidade, e faz eu olhar para o ser humano e dizer, ele tem qualidade, ele tem valor, você tem valor, porque Jesus te comprou com alto preço, como comprou a Pedro. Ei, aproveita a oportunidade que Deus te deu nessa pandemia, e passa a refletir sobre o que Deus tem te dado como tempo, porque o dia do amanhã, como diz o Senhor, não pertence a nós. O tempo de melhorar a vida, de buscar ser melhor para nós mesmos, porque se nós formos melhor para nós, nós vamos conseguir ser melhor para o outro. Por isso que o Senhor condicionou a oração dominical ao perdão, dizendo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quanto mais você perdoa, mais você está demonstrando o amor, porque diz a palavra assim, aquele que mais ama, mais perdoa, aquele que mais ama, mais cuida. E por isso você e eu devemos olhar para as pessoas como Cristo amou, não com olhar de juízo, não com um olhar de exclusão, mas de amor, de inclusão, não somente de palavras, mas com sentimento de afeto. Ei, o mundo
passa. A palavra de Deus diz que a sua palavra, a palavra de Deus permanece para sempre. Guarde essas reflexões para a sua vida. Eu tenho guardado para a minha vida nesses últimos tempos, que Deus tem me dado a oportunidade de vir na terra, para mim ser e para você sermos diferentes. Deus não nos chamou para sermos iguais. Deus nos chamou para sermos diferentes no mundo de iguais. Deus nos chamou para fazer diferente, para falar diferente, para agir diferente, para ser diferente, para ter testemunho diferente. Aleluia. E para que todas as vezes que alguém disser que você não tem valor, que você não presta, é imprestável, eu lhe digo: você presta, você tem valor, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em ti. Assim como cuidou de Pedro, o Senhor cuida de ti e de mim. E assim como o Senhor usou Pedro para fazer Pedro um grande homem, Deus vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. Reflita sobre isso. Não espere que os outros melhorem, não espere que os outros mudem. Pedro não se preocupou em os outros melhorarem e mudarem. Pedro se preocupou primeiro em buscar nele um arrependimento sincero e verdadeiro, para quando Jesus chamou de Pedro, tu me ama? Ele disse: Senhor, eu te amo.